estamos recuperando o tempo que deixamos partir. Uma aliança que foi quebrada por andarmos para longe de ti. Por acaso não queimavam nossos corações enquanto ouvíamos a tua voz. Paz do Senhor, igreja, sejam bem-vindos a todos. Por acaso não vamos adorar a glória enquanto andávamos no caminho de Emaús. Eita, Jesus. Por acaso não perdemos a essência? Por acaso não sentimos mais saudade? Saudade. Traz de volta o anseio ardente de te conhecer. O desejo de te dar prazer. Traz de volta o amor pela palavra viva. Aleluia. Tem dias que é necessário clamar isso. O amor para cumpri-la. Traz de volta o temor e a inocência. Marcas de um povo santo. Oh Espírito Santo. Entenda a letra desse louvor, porque eu já sinto Deus aqui. Aqui estamos recuperando o tempo que deixamos partir. É, Jesus. Uma aliança que foi quebrada por andarmos para longe de ti. Por acaso não queimavam nossos corações enquanto ouvíamos a tua voz. É forte. Por acaso não sentíamos a glória enquanto andávamos no caminho de Emaús. Oh, Jesus. Por acaso não perdemos a essência? Por acaso não sentimos mais saudade? Saudade. Traz de volta o anseio ardente de te conhecer. O desejo de te dar prazer. Traz de volta o temor pela palavra viva. Que assim seja, Deus. O amor para cumpri-la. Traz de volta o temor e a inocência. Marcas de um povo santo. Traz sim, Espírito Santo. Marcas de um povo santo. Tu és lindo, Jesus. Aleluia, Jesus. Marcas de um povo santo. Aleluia.
Aleluia, eu creio, Auri, uma semana de vitória e de paz, no nome de Jesus. Esse louvor, ele é bem profundo, porque ele fala acerca daqueles dois homens que Jesus resolveu marcar um encontro no caminho de Emaús. E aquele caminho, aquela estrada foi bem reveladora para aqueles dois homens, porque eles estavam lado a lado com Jesus, porém eles não sabiam que era Jesus. E quantas vezes eu e você não já nos deparamos como quem esses dois homens quando estavam no caminho de Emaús. Estávamos lado a lado, o pai falou face a face e demoramos a reconhecer. A Bíblia não diz que eles não reconheceram, tá? Eles reconheceram sim. Só que eles reconheceram depois que Jesus partiu, depois que Jesus foi embora. E eles foram incumbidos ali de dar notícia aos discípulos de que Jesus estava vivo. Não só Maria Madalena. Maria Madalena teve o privilégio de ter a primícia de ver Jesus ressuscitado. Ela foi a primeira. E depois foram os dois homens no caminho de Emaús. O que eu acho lindo nessa história é que Deus marca encontro com dois homens frios na fé. Deus marca encontro com dois homens que talvez estivessem há muito tempo sem sentir a glória de Deus. Eu acho interessante que ele, na simplicidade, como homem ainda na terra, e na humildade como Deus, como Jesus, imagem perfeita de Deus aqui na terra, o verbo encarnado, ele se fez humilde ao ponto de saber que aqueles dois homens há muito tempo não estavam em comunhão perfeita com Jesus. Não sentiam mais o desejo de buscar Jesus. Mas o próprio Deus enviou Jesus ao encontro. E não foi Deus. Não foi mais aquele Jesus que nasceu da barriga de Maria. Já era o Jesus ressuscitado. O Jesus que morreu, saqueou o inferno, mas que ao terceiro dia ressuscitou. Estava glorificado. Louvado seja Deus. Então, igreja, olha o tamanho do amor desse Deus pela mim e pela tua vida. E muitas vezes estamos nós assim. Quem nunca se sentiu como esses dois homens? Eu sinto virtude de Deus para ministrar nessa manhã. Quem nunca se sentiu assim? Como esses homens no caminho de Emaús. Chegou o dia que você não quis buscar Deus. Chegou o dia que o seu coração não ardeu por Deus. Chegou o dia que você não quis abrir a palavra para saber o que Deus tinha para falar para você naquele dia. Quem nunca se identificou com esses dois homens? Mas a presença foi de encontro a eles naquele caminho. E hoje Deus vem falar conosco porque Ele conhece como está o nosso estado. Ele conhece muitas vezes como está a fragilidade da nossa alma. A fraqueza do nosso espírito. Talvez a carne querendo falar mais alto. A circunstância terrena querendo gritar mais alto do que a voz de Deus. Aí Jesus chega, se encontra conosco no caminho de Emaús e diz: ei, sou eu. Ele não fala, mas ele dá sinais. E quando a Bíblia diz que quando ele partiu, os dois homens reconheceram, era Jesus. Era ele. Como foi que nós não sentimos? E ali aquele choque, aquele impacto de realidade, com certeza moveu algo dentro do coração daqueles homens, porque nenhum lugar que Jesus vai é para deixar as coisas como estão. Ele entra no cenário para transformar. Então, quando ele caminha com aqueles dois homens, ele não se identificou, mas ele sabia que em algum dado momento os homens iriam lembrar. A palavra diz lá em Provérbios: ensina a criança o caminho que se deve andar, porque mesmo se ela se desviar, ela não vai esquecer do caminho que você ensinou. Talvez os dois homens do caminho de Emaús foram dois homens que cresceram ouvindo as histórias do que Deus fez com o povo no Egito. Eles podiam até não lembrar ali naquele momento que Jesus estava caminhando com eles. Louvado seja Deus. Mas trouxe, sabe, ressuscitou. Tem coisas na nossa vida que não é de Deus ressuscitar.
mas que o inimigo insiste em ressuscitar. Só que tem coisas na nossa vida que nem percebemos, mas que é necessário que seja ressuscitado, porque é o amor, é o primeiro amor, sabe? Aquele desejo, o queimar de ouvir atentamente. E não só de ouvir, mas de praticar a palavra, de ter prazer de entrar na presença de Deus. Sabe, talvez é isso hoje que precisa ser ressuscitado na minha e na sua vida. Aquela intensidade, aquele caminho pelo qual nós aprendemos a caminhar. E os outros tempos chegaram, mas eu não falo de retrocesso, eu falo de permanência, igreja, entenda. Eu não falo de retroceder, eu falo de você trazer à sua memória aquilo que te traz esperança. Eu falo de você trazer à sua memória um Jesus que promete e que cumpre. Talvez os homens do caminho de Emaús fossem homens frustrados na fé, porque ouviu Jesus falar, cumprir na vida de todo mundo, mas na vida deles não se cumpriram. Ai, como Deus está falando. Talvez aqueles homens perderam o primeiro amor por tantas circunstâncias que aconteceram e eles esfriaram na fé. Decidiram abandonar a embarcação da fé. Mas Jesus não desistiu. Se você não foi ao encontro dele, ele hoje veio ao seu encontro para dizer: ei, eu estou aqui. Você pode até ter esfriado na fé. Você pode até ter desistido de algumas coisas. Você pode até ter dito hoje para Deus: Senhor, eu vou abandonar. Mas Jesus, como apareceu no caminho de Emaús para aqueles 2 discípulos, aparece para mim e para você hoje para dizer: não largue, não abandone. Louvado seja Deus. Ele vem ao seu encontro, como no caminho daqueles 2 homens, naquele caminho de Emaús. E ali ressuscitou um amor que eles não sentiam mais. Não é que não tinha no coração, só estava deixado de lado. Tem coisas na nossa vida que é necessário Jesus chegar para trazer de volta para o centro. Não é porque saiu do coração, tá no coração, mas é porque pelas circunstâncias, pelas portas fechadas, pelos nãos, pelas decepções, pelos sofrimentos e pelas lágrimas que foram derramadas dos nossos olhos, nós deixamos de lado. Não quero saber mais. Está adormecida, Auri, é a palavra. Está adormecido o amor. O primeiro amor estava adormecido no coração daqueles homens. Mas quando Jesus caminha um pouquinho, só basta um pouquinho, para o amor acender. Eu não sei o que precisa ser reacendido no seu coração hoje. E eu não falo de um sentimento maligno, eu não falo de um desejo da carne. Eu falo de propósito de Deus. Eu falo de obra de salvação. Eu falo de projeto, eu falo de promessa. Eu falo de palavra que antes queimava e hoje não queima mais. Porque a circunstância fez você adormecer no seu coração. E o que estava adormecido no coração daqueles homens era o amor, era o primeiro amor por Jesus. Deus sabe com quem está falando aqui. Talvez você chegou aqui hoje e Deus está dizendo: ei, eu sou a presença no caminho de Emaús hoje para você. E eu cheguei para reacender a chama daquilo que você fez adormecer, daquilo que, pelo que você não perseverou, adormeceu, pelo que você não alimentou, adormeceu. Oh, aleluia! Vou colocar de novo esse louvor e vamos orar. Igreja, sejam todos bem-vindos no nome de Jesus. Eu vi todos entrando aí, dando a paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus. Não é a paz que o mundo te dá, é a paz que excede todo o entendimento. Amém? Sejam todos bem-vindos nessa manhã de segunda-feira, desde já consagrando essa semana, que seja semana de vitória, semana de resposta, semana de calmaria, semana de comunhão e de presença de Deus. Amém? No nome de Jesus. Vamos ouvir novamente esse louvor e eu ministro pela misericórdia. Porque você precisa entender que tem algo dentro do seu coração que precisa ser reacendido.
E eu creio que você vai sair daqui com o seu coração, ó, a chama por Jesus reacesa, o amor pela presença de Deus, com a fé renovada. É manhã de avivamento. Louvado seja Deus. Aviva no seu coração. Aqui estamos recuperando o tempo que deixamos partir. Deixamos partir. Nós deixamos. Uma aliança que foi quebrada por andarmos para longe de ti. Por acaso não queimavam nossos corações enquanto ouvíamos a tua voz. Oh, aleluia, Jesus. Por acaso não sentíamos a glória enquanto andávamos no caminho de Emaús. Oh, aleluia, Jesus. Por acaso não perdemos a essência. Eu não sei o que foi perdido no seu coração. Por acaso Eu não sei o que você deixou adormecer, mas deixa Jesus reacender a chama no seu coração hoje, para você voltar ao primeiro amor, no nome de Jesus. Traz de volta o anseio ardente de te conhecer. Desperta em nós, ó Pai. O desejo de te dar prazer. Traz de volta o amor pela palavra viva. O amor para cumpri-la. Traz de volta o temor e a inocência. Traz sim, Jesus. Marcas de um povo santo. Aleluia, Jesus. Você precisa entender que a presença de Deus muitas vezes é para reacender o que está apagado dentro do seu ser. A força, a vida, a fé que você declarava, volte a declarar hoje. Volte a crer hoje. Diga: Jesus, seja bem-vindo e reacenda o que eu deixei ser apagado em mim. Uma aliança que foi quebrada por andarmos para longe de ti. Por acaso não queimavam nossos corações enquanto ouvíamos a tua voz. Oh, Jesus. Deixa a presença reacender dentro do seu coração nessa manhã. A glória enquanto andávamos no caminho de Emaús. Por acaso não perdemos a essência. Por acaso não sentia mais saudade. Se é para sentir saudade, sinta saudade da presença de Deus. Traz de volta o anseio ardente de te conhecer. Talvez não foi o que você pediu para ouvir hoje da parte de Deus, mas é o que Ele sabe que você precisa receber. Ficou frustrado, foi? Dedecandarai, asnobrianderrebe, asnai. Estava esperando ouvir o que de Deus, hein? O amor para cumpri-la. Traz de volta o temor e a inocência. Aleluia, Jesus. Marcas de um povo santo. Marcas de um povo santo.
Jesus é lindo. Aleluia. Marcas de um povo santo. É isso que Deus quer reacender no meu e no teu coração. Marcas. Marcas da presença. Quando você era criança, que você caía muito. Tem gente que é cheia de queloide, né? Daquelas marcas de queda. Aí você carrega para a vida inteira. E quando você que tá crescido, vai falar para os seus filhos, alguém pergunta, o que foi isso? Ah, foi uma queda. E você reacende, você reaviva na sua memória, é como se você estivesse vivendo de novo. Aquela queda que você levou, aquele episódio que você passou. E é isso que Jesus ele quer fazer em nós, deixar marcas. Marcas da presença dele. Por isso que muitas vezes é necessário ele descer. Porque não foi Jesus comum, foi Jesus glorificado. Foi Jesus ressuscitado que se encontrou com eles, viu? Se não fosse necessário, Jesus não tinha se encontrado. Então, eu quero dizer para você que todo encontro que Jesus marca conosco é necessário que seja encontrado. Todo encontro que Deus tem marcado comigo e contigo é por algum propósito maior. E o propósito naquele caminho de Emaús, naqueles dois homens, foi para reacender a chama do primeiro amor. Foi para reacender o que estava apagado. Foi para reacender aquilo que eles tinham deixado adormecer. Eu não sei o que foi que você deixou adormecer, mas Jesus, ele se encontra contigo hoje. Ele não se identifica, mas quando ele se vai, você reaviva a sua memória. Tem marca de Jesus aí, Deus me trouxe aqui hoje para falar com alguém que já viveu experiência com Deus. Aleluia, e hoje está afastado dos caminhos do Senhor. Meu Deus, não quer mais servir a Cristo. Eita Jesus. Apagou a sede de conhecer Jesus no coração, mas Jesus me trouxe hoje aqui para dizer, ei, eu te conheço, tem marcas aí, experiências na madrugada que eu fiz você viver, você passar, reacende a chama do primeiro amor hoje para voltar para os caminhos do Senhor. Aleluia! É salvação, salvação. Oh, aleluia, Jesus. Deus é fiel. Vamos orar? Vender mais, pagando menos. Vamos orar no nome de Jesus. No Mercado Pago é assim. Mercado Pago, agora vai. Eu quero orar juntamente com você, porque nada eu tenho para lhe dar. Nada, exatamente nada, se do céu não descer. Tem gente que entra aqui e nem comenta. Seja bem-vindo do mesmo jeito, você não é obrigado a comentar. Mas receba, porque papai desceu aqui para falar contigo hoje. Oh, Espírito Santo. Você talvez pode estar acuado aí, com medo de aparecer, mas Jesus está te vendo. Não preciso te ver, papai te vê. Louvado seja Deus. Soberano Deus e eterno Pai, aqui nos encontramos, Senhor, diante da tua presença. Senhor, sabemos o suficiente, que não precisa o homem nos enxergar, basta o Senhor nos enxergar, meu Pai, nessa manhã. Deus, eu quero colocar as nossas vidas diante do teu altar e te dizer, Senhor, reina, brilha, governa, comanda, fala, desmanda, complica, descomplica, responde. A casa é tua, Jesus. Reina, Espírito Santo, desce com virtude, revela a tua palavra, Senhor da glória. Toma as nossas vidas diante do teu altar, nos cobre com teu sangue, nos reveste com teu poder, redoma de fogo em redor da tua igreja, desse ambiente espiritual, que as pessoas não venham sair daqui da mesma forma que entrou, mas venham sair daqui impactado, decidido a agir conforme a palavra que recebeu. Venha receber força, renovo, libertação, transformação, nessa manhã, virtude, força,
renovo do teu Santo Espírito, meu Pai. Que haja poder e manifestação da tua glória, da tua glória, da tua glória. Porque letra mata, mas o teu Espírito traz vida. Não é por força nem por poder, não é por força nem por violência. Aqui você não é obrigada a nada. Você não é obrigada a nada. Araia, candaraias, nobrianderrebias, nai. Mas o Espírito Santo te convence. O Espírito Santo te atrai. O Espírito Santo derrama sobre a tua vida a força para agir conforme a vontade de Deus. Derrama assim, ó Pai, essa força que necessitamos para agir conforme a tua vontade. Talvez, Senhor, o Senhor não vai falar o que queríamos ouvir hoje, mas o Senhor vai falar o que a nossa alma necessita, meu Pai. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sou só boca, só instrumento, só vaso, Senhor, de barro, mas Tu és o meu oleiro. Então conduza, Espírito Santo, cada palavra, nos eleve ao lugar secreto. Flua, flua, abre os céus, ó Pai, eu te clamo, abre os céus, no nome de Jesus, amém? Louvado seja Deus, igreja. Lucas capítulo 24, versículo 13. Eu só posso dar aquilo que Deus me dá. Eu só posso falar para você aquilo que o céu descer. Talvez você esperava que eu dissesse, Deus está falando isso daqui, porque tu chegou aqui hoje querendo ouvir algo diferente da parte de Deus. Mas Deus sabe o que você necessita ouvir. Então receba. Receba porque é vitória. Lucas 24, 13 diz assim a palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. E no caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Meu Deus. Parece até um episódio que eu vivi ontem. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. E enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Você crê que Deus ele pode se manifestar em carne? Se materializar em carne para caminhar lado a lado contigo? Só que a Bíblia diz que os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Não foi porque eles não quiseram reconhecer, os olhos deles foram impedidos. Tem momentos que estamos caminhando lado a lado na presença, mas os nossos olhos foram impedidos de enxergar. Ele lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham, meu Senhor da glória. Vem cá, Deus, não é assim, Auri? Chega aqui, Jesus. Sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? E eles pararam com os rostos entristecidos. E um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Jesus queria ouvir da boca dele. Eita! Jesus queria ouvir da boca deles o que eles pensavam a respeito do acontecido. Ele sabia. Aconteceu com ele. E era sobre isso que eles estavam falando, sobre o ocorrido, sobre o acontecido. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje,
Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos, que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. E ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Ai, Espírito Santo! Que é isso, Deus? Jesus. Não, eu fico bestalhada com a excelência de Deus. Olha o que Jesus disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele. Dulce. Eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem. O dia já está quase findando, então ele entrou para ficar com eles. Eu acho lindo o poder de Deus. É porque Jesus questiona eles. O que foi que aconteceu? Você não é visitante de Jerusalém que não sabe o que foi que aconteceu. Eles foram explicar tudo o que tinha acontecido. Que os líderes de Israel maltrataram, crucificaram Jesus. E hoje é o terceiro dia. E algumas mulheres nos assustaram dizendo que não viram Jesus lá. E o corpo não estava lá. E viram visão de Deus dizendo que ele está vivo. E os discípulos foram lá. E eles sabiam. Porque tinham recebido a palavra, a pregação de tudo que tinha acontecido. Jesus está vivo. E eles disseram pelo que ouviram falar. Mas o tom que ressoou deles foi assim: ei, eu ouvi dizer através das mulheres e através dos discípulos que Jesus está vivo. Mas é só disse-me disse. Eu não sei se eu creio muito não. Aí Jesus constrangeu ele e disse: como é que vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Porque não foi só uma pessoa que pregou. Ele diz: desde Moisés que a crucificação está sendo apregoada. Desde Moisés que eu já venho falando que eu precisava passar por tudo isso. Como é que vocês custam a entender? Amém, irmã Luciana, eu creio nessa renovação. Como é que vocês custam a crer se há anos, milhares, séculos de anos eu venho pregando sobre isso? Como vocês custam a entender se eu já venho falando há dias, há meses? É porque não aconteceu. E quando acontece, a gente duvida. Havia acontecido o que a palavra tinha falado que ia acontecer. Só que eles ficaram como quem não estava crendo ainda. E Jesus teve um encontro com eles e disseram: como vocês custam a entender que o que eu falo acontece? Jesus estava lá na caminhada, viu? Jesus estava presente naquela praça. Jesus estava contigo dentro do ônibus. Jesus estava contigo na academia e viu tudo que você falou para seu amigo, para sua amiga. Jesus estava na caminhada. O próprio estava contigo. Tu não reconheceu porque teus olhos foram impedidos de ver, mas ele estava lá e ele estava dizendo: ei! Como é que pode custar tanto a demorar a crer no que eu falo? Meu Deus! Como é que pode
custar tanto a crer no que eu falo. Ei, a espada tá cortando aqui, viu? Chega, tá queimando. Não é só pra tu, não, é pra mim também. Aí Jesus fez como quem ia mais adiante, eles insistiram para que Jesus entrasse com eles. E então Jesus foi com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos. Ei, discípulo do caminho de Emaús. Foi necessário Jesus te levar por aquela caminhada e se encontrar contigo naquele dia. Porque os teus olhos serão abertos para tu reconhecer que Ele é Deus. Olha aqui. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e Ele desapareceu da vista deles. E perguntaram-se um ao outro: não estava queimando nosso coração enquanto Ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? É porque é muito difícil hoje nós crermos que Deus ele ainda é Deus do sobrenatural. Em um mundo tão materializado, tão atualizado, século 21, meios de comunicação, só crê quando vê, né? Desmistificando toda espiritualidade, toda nossa fé. Porque o que eu já ouvi é que nós, servos de Deus, temos a tendência a espiritualizar tudo. Nós, servos de Deus, temos a tendência de espiritualizar tudo. É bem certo que tem coisas que não são espirituais, são carnais. Mas tem coisas que, aos olhos de quem está no caminho de Emaús, é carnal, mas é espiritual. Porque no ditado daqueles homens e no falar daqueles homens, era algo carnal. Era algo natural. Mas o próprio Deus apareceu e quando repartiu o pão, no repartir de pão, eles reconheceram que era Jesus. No repartir de pão, eles reconheceram que era Jesus e Jesus desapareceu. Eu quero dizer para você uma coisa. Tem gente que duvida muito. Tem pessoas que duvidam muito do que sai da minha e da tua boca, demoram a crer. Não, isso é profético. Tem pessoas que demoram a crer que é Deus na minha e na tua vida. Como aqueles discípulos do caminho de Emaús. Conheciam toda a Escritura, mas não criam. Aí no repartir de pão, eles reconhecem. Tem gente que só vai valorizar depois que perder. Sabe por quê? Porque eles só reconheceram que era Jesus com eles quando ele desapareceu. Foi necessária aquela obra e Jesus desapareceu. Como fumaça. Como fumaça. Quando Jesus desapareceu, os olhos dele se abriram e aí já era tarde demais. Não, porque eu já ouvi muitas vezes pessoas dizendo assim: se eu tivesse valorizado, se eu tivesse reconhecido quão especial era, eu não tinha deixado partir. Eu não tinha deixado o amor se esfriar. Eu tinha valorizado mais. Mas nós, seres humanos, somos tendenciosos a valorizar quando perde. Valoriza quando perde. Quando os olhos deles se abriram e eles reconheceram que andava lado a lado com o próprio Cristo na terra,
Já era tarde demais, Jesus já havia desaparecido, olha. E perguntaram-se um ao outro, não estava queimando nosso coração enquanto ele nos falava no caminho, nos expunha as escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. E ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Auri, se lasca, porque não recebe nem acredita. Só que a Bíblia diz que eles reconheceram. O bom é que reconheceram. Depois que partiu, mas reconheceram. A questão não é espiritualizar tudo. A questão é você voltar a crer no que Deus fala. É voltar a crer nas promessas de Deus. E era isso que estava apagado no coração daqueles discípulos. O amor de agarrar o que Deus fala. A falta de fé no coração deles. De crer no que Deus diz. Olha, desde Moisés, que a crucificação vem sendo apregoada, desde o sacrifício lá de Abraão. Eu vou mais longe, eu vou lá em Gênesis. Porque Moisés começa em Êxodo. Desde daquele ato de Abraão com Isaac, que a crucificação vem sendo representada. De Gênesis a Apocalipse é Jesus manifesto na terra. É a figura de Jesus. Então, igreja, há quanto tempo Deus não vem falando para nós? Há quanto tempo Deus não vem renovando a promessa, mas você está como os discípulos no caminho de Emaús. Deixou de crer, deixou o primeiro amor se esfriar. A falta de fé tomou conta da sua fé. As raposinhas destruíram o pouco de fé que você tinha. E aí, quando a manifestação chega lado a lado, a gente não reconhece. Não é que eu espiritualizo tudo. É que eu decido crer no que Deus me fala. É diferente. Se eu sei que eu não sou dessa terra, eu sou um ser espiritual passando por uma experiência terrena, por que eu não vou espiritualizar as coisas? Se eu não sou daqui. Por que eu não vou crer no que Deus diz, se eu não pertenço a essa terra? Ou tu é semente que vai brotar e vai ficar para a eternidade aqui? Quem cão quer ficar num sofrimento na bexiga desse aqui nessa terra? Pelo amor de Deus. Porque se você é espírito, quem está no espírito deseja a eternidade. Mas as raposinhas, as circunstâncias, as palavras roubaram o resto de fé que aqueles homens tinham. Roubaram o resto de fé que aqueles homens tinham. E Jesus quis reacender essa fé no coração deles. Porque o que ele falou aconteceu. Quantas palavras Deus não já te deu de que ia fazer? E ele pergunta para mim e para você, como perguntou para aqueles discípulos no caminho de Emaús: como é que vocês custam tanto, demoram tanto a acreditar no que os profetas têm falado? Porque não é só através de mim. Tem gente que vem me dizer assim. Ó, eu não acompanho só a tua live. Eu acompanho outras ministrações e parece que vocês se combinam. Porque é a mesma coisa, é a mesma linha de pensamento, é o mesmo espírito. É o mesmo espírito.
O que Deus tem falado para mim, tem falado para outros profetas dentro e fora do país. Então não somos nós, é Deus. É Deus falando. Como é que vocês estão custando a crer no que Deus diz? Por que estão demorando tanto a acreditar no que Deus fala? Reacenda a chama da fé no seu coração. Porque eu recebo também, nós muitas vezes estamos fracos, mortos na fé. Muitas vezes estamos fraquejando na nossa fé. E aí a gente só vive porque os discípulos do caminho de Emaús... Deixa eu dizer uma coisa para você, porque essa desceu quentinha do céu. Os discípulos do caminho de Emaús conheciam Deus de ouvir falar. Ai, Jesus! Foi como o Dulce apregoou antes de ontem à tarde. Estavam vivendo de ouvir falar. Mas quando o papai desceu naquela caminhada, eles começaram a conhecer Jesus de com ele andar. Você está percebendo a diferença? Agora eles têm testemunho para contar. Porque quando Jesus pergunta o que foi que aconteceu, eles disseram não. As mulheres viram, as mulheres ouviram, as mulheres falaram. Os discípulos viram, os discípulos só de ouvir falar. Mas agora quando Jesus parte o pão e desaparece, eles têm testemunho para contar. Você está entendendo? Tá conhecendo Jesus de com ele andar, ó, lado a lado. Você pode até não reconhecer, mas quando ele partir, você vai dizer, era ele comigo. Era ele comigo. Era Jesus comigo. Ele comeu comigo, ele sentou comigo. Ele falou e fez. Meu Deus. Você vai ter testemunho para você contar. Não é só de ouvir falar, é de com ele andar. É de com ele andar. Os discípulos do caminho de Emaús agora nós temos testemunho para contar. Não é só Maria não. Não é só Simão Pedro não. Nós também temos testemunho para contar. Ei, decandaraias nobre. Talvez, olha, tem muito testemunho que eu falo aqui de coisas que Deus já me permitiu passar com ele. E você fala, reproduz para outra pessoa, para o seu esposo, para o seu pai, para sua mãe, para sua irmã, para um amigo de trabalho, de faculdade. Você diz aí, olha aqui, escuta o testemunho de Rafael, olha o que ela está falando que Deus fez na vida dela. Aí Deus está dizendo, eu marco encontro contigo, porque tu também vai ter o teu. Tu também vai contar o teu, discípulo do caminho de Emaús. É Deus de movimento. Tu também vai ter o teu testemunho para contar, porque tu vai parar de conhecer Jesus por ouvir falar e vai começar a conhecer Jesus de com ele andar. É Jesus na caminhada contigo. É Jesus na caminhada contigo. Ele pode até não ficar muito tempo, porque ele desapareceu. E quando os olhos deles se abriram, Jesus desapareceu. Mas eles tiveram testemunho para contar. Foi uma cajadada só. Nós estamos meditando, igreja. Para vocês que chegaram agora, sejam todos bem-vindos. Mateus capítulo 24, versículo 13. Vai falar dos 2 discípulos no caminho de Emaús. Por isso que foi necessário a sua fé se esfriar.
Por isso que foi necessário você deixar de crer. Foi necessário você murmurar. Ei, decandarai, asnobrianderrebiasnai. Foi necessário você se afastar. Foi necessário você se desviar. Foi necessário, eita, você reclamar. Pra papai se materializar pra você. Porque agora não é de ouvir falar, não. Agora eu vejo, face a face, como já disse. Te conheço agora bem de pertinho, face a face. Por isso que a despensa secou, a conta atrasou, a calúnia chegou, porque agora é face a face. Iraia candaraias nobrianderrebiasnai. Por isso que a traição chegou, o marido saiu de casa, o filho se rebelou, reia candaraias nobriá, porque agora é face a face. Agora o testemunho é seu. Por isso que é você que tem que passar. Tu só conhecia Jesus de ouvir falar. Porque os discípulos do caminho de Emaús só conheciam Jesus pelo que Maria Madalena falou, pelo que Simão Pedro falou, pelo que viram, não, viram isso, viram aquilo. Eu ouvi assim, eu ouvi assado. Aí Deus quer lhe dar testemunho. Eu vi Jesus. Ele fez na minha casa. Ei, foi comigo. Ele fez. Não, mas quem te contou? Não me contaram, não. Foi comigo. O testemunho sou eu. Eu sou carta viva de Cristo na terra. Foi comigo que aconteceu. Foi comigo. O livramento foi comigo. A providência chegou, foi na minha casa. Não tinha nada e chegou tudo. Até além do que eu pedi, porque foi comigo. A manifestação da promessa não foi na vida do vizinho, foi na minha vida. Foi comigo. E aí eles se apressaram e foram para Jerusalém. E quando eles chegaram lá, estavam os discípulos conversando reunidos. Estava Maria Madalena falando, todo mundo testemunhando. Eles disseram, oi, nós também temos testemunho. Nós também temos vitória para contar. É, Auri. É carta viva. Muitas vezes não vai ser necessário nem abrir isso daqui. Só eu abrir isso daqui. E vai converter almas. Porque Deus está escrevendo em mim, através de mim, por intermédio de mim, carta viva de Cristo na terra. Essa letra ela mata. Mas quando eu abro a minha boca, eu que estou viva, eu vivifico ela, porque o Espírito Santo habita em mim. Aí a palavra está sendo vivificada. E pela vivificação da palavra tu toma posse. Porque Jesus desceu para se encontrar contigo na caminhada. Tem gente que gosta de caminhar aqui, eu sou uma delas. Gosta de caminhar. Bota o tênisinho e vai caminhar. Tem gente que não faz academia, mas caminha. Aí Jesus está dizendo, ei, era eu. Era eu na caminhada. Meu Deus. É muito forte. É Jesus no caminho de Emaús. Enquanto vocês caminham, Jesus está lá. Você não vê, mas Ele está lá. Você não percebe, mas Ele está ouvindo tua conversa. É Jesus na caminhada. Depois tu vai testemunhar o que Deus fez, viu? Porque eu também tenho testemunho para contar. Não, quando se materializar, eu vou contar aqui. Eu vou contar aqui. Porque desde ontem, que é só lapada,
Desde ontem que é só lapada, porque Deus viu e ouviu o que foi dito. Na caminhada. Na caminhada. Nessa caminhada que você pensa que não tem ninguém te notando, te observando, Jesus está lá. Papai está lá te vendo e te ouvindo, te vendo e te ouvindo, te vendo e te ouvindo, tô vendo, tô ouvindo. Eu tô vendo e tô ouvindo, não sou cego, não sou surdo, não sou mudo. A quem estão me comparando a Deus de barro de metal que não tem poder para revelar, mas eu tô vivo e eu revelo. Raia candaraias nobrianderrebias nai. Eu tô vivo, por isso eu vejo e eu ouço, eu também falo. Raia candaraias nobrianderrebias nai. Oh, Jesus, Ele tá vivo. Ele viu, Ele ouviu e Ele fala. Jô, eu também fui caminhar ontem. Por isso que Deus tá descendo lapada desde a live de Manu de ontem. Porque foi na caminhada dos dois que Jesus se apareceu e disse: como vocês custam a crer no que os profetas têm falado? Amém, igreja? Reacenda a chama da fé. Reacenda a chama da fé. Porque Jesus se materializa e no repartir do pão, você reconhece que é Ele. Amém? Os nossos olhos, eles serão abertos. E nós vamos contemplar a glória de Deus. Não, isso é profético. Eu não estou falando aqui história de carochinha e nem estou dizendo que não vai acontecer. Eu estou profetizando. Como Jesus vive e reina. Eu profetizo. Os seus olhos serão abertos e você vai testemunhar. Ouviu, Dulce? Ouviu tudinho. Ouviu além do que nós falamos. Ei, nós vamos testemunhar no repartir do pão que era Ele conosco. E vai ter testemunho para a glória de Deus. Amém? Receba essa palavra no seu coração. Até aqui falou o Senhor. Deus tem sido bom e fiel conosco. Amém, igreja? Reacenda a chama da fé, porque papai vai manifestar na sua vida. E você vai contar o seu testemunho no nome de Jesus. 2 horas tem Dulce Oliveira no Facebook. Dulce Oliveira no Facebook. Quem não é amigo dela, vai lá solicitar e fala: ei, Dulce, sou eu, quero assistir sua live. Amém, irmã Luciana, Deus abençoe. E 21 horas hoje, live no Facebook de Kelly Cerqueira. Amém. Fiquem todos na santa e gloriosa paz do Senhor. E até amanhã, se assim Deus permitir. No nome de Jesus. Deus abençoe.